Olá, Marcos Fontes falando, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero aqui responder algumas questões, eu quero responder algumas pessoas que meia volta perguntam para mim assim, Marcos, por que você não vira policial? Você já serviu o exército, né? E isso tem a ver um pouco também com a profissão que eu exerço, né? Eu atuo na segurança privada, que é um complemento da segurança pública já faz alguns anos. Isso, de certa forma, me influenciou, né? E também é claro que teve uma pitada também do filme Tropa de Elite 1 e 2, que isso de certa forma influencia. Afinal de contas, o filme, os dois filmes, né, acabam abrindo a visão de muita gente para poder entender o sistema. E de certa forma as pessoas acabam flertando com o fictício Capitão Nascimento, né? Mas que eu possa continuar esse assunto, peço que você já se inscreva no meu canal, já deixa um like, compartilhe o vídeo por gentileza, se quiser comentar, fica à vontade, né? E eu quero que responder a essa questão. Mas antes disso, eu quero que lembrar a situação que aconteceu essa semana, né? Mais um policial morto, infelizmente, né? Que Deus possa confortar a família, né? Infelizmente, a gente viu ali a criança abraçando o pai, o vídeo ali, né, dele chegando, abraçando o filho dele e tal. Infelizmente, essa criança não tem o pai em casa, né? E o elemento foi preso. Eu vou citar assim dessa forma. Por que vou citar dessa forma? Eu poderia usar termos aqui mais pesados e tudo mais, mas por questão de resguardo eu não vou usar. Eu não quero segurar um processo, eu não quero chamar problema para mim, né? Afinal de contas, até mesmo a imprensa tem tomado essa medida. Por quê? Você vai ver muitas das vezes a imprensa usando o termo suspeito, né? Algumas das vezes porque, infelizmente, alguns da extrema imprensa têm apreço, né, pelo criminoso ou pela vítima da sociedade, ou até mesmo boa parte da imprensa vai usar esse termo suspeito. Por quê? Porque se chamar, uns tempos atrás, um repórter foi usar o termo bandido, sem mesmo ter uma condenação, né, ali da justiça, e ele segurou um processo e teve que prestar depoimento. Então você vai ver muitas das vezes, né, a imprensa sempre frisando, usando o termo suspeito, até que o elemento seja condenado. Então eu vou usar o termo então indivíduo, enfim. Então a gente vê ali, ó, o camarada assassinou um policial branco. E cadê a manifestação das mesmas pessoas que encheram o saco, né, com aquele termo de vidas negras importam, né? Encheram o saco, quebraram, depredaram, né, diversas lojas do Brasil, né, para poder lutar por justiça. Só que essa justiça, a gente percebe que é seletiva. Infelizmente, é seletiva. Né? Porque todas as vezes que tem um policial morto, não tem essa mesma manifestação, não tem essa mesma repercussão, porque é só mais um policial morto na visão de algumas pessoas. Mas quando um civil normal, que não seja policial, normal, porque é um pouquinho mais escuro, vidas negras importam e tal, pá. Né? E eu não quero aqui pregar discurso de ódio, como outras pessoas estavam fazendo aqui nas páginas ontem, né? A revolta é grande. A gente vê ali um pai de família, trabalhador, né, rala o mês inteiro, né, que foi assassinado e as pessoas estavam esbravejando. E quando finalmente o elemento foi preso, as pessoas estavam ali falando: tomara que eu sofra muito, deveria ter cancelado o CPF. E de certa forma, eu concordo com muitas pessoas ali. Alguns comentários eu acabo até concordando, não todos, é claro, né? Mas eu procuro não manifestar da mesma forma, porque isso pode chamar uma represália para mim. E quando você se expõe muito, isso é muito preocupante, isso é muito perigoso, né? Então eu tenho procurado até me resguardar das coisas que eu falo, né? Agora, pontuando aqui a questão que mesmo outras pessoas perguntam. Tudo isso começou em 2013, quando eu estava entrando para a segurança privada, né? Ainda não, eu estava começando como controlador de acesso, porteiro, para finalmente virar vigilante, e assim foi. Então, desde essa época toda, desde 2013, convivendo com policiais que estavam atuando dentro da segurança privada, na portaria, enfim, você acaba pegando um jeito. Coronel, capitão, eu conheço muitos capitães, acho que é isso. Coronel, capitão, sargento e até mesmo cabo, soldado, que atuam também próximo ou dentro da segurança privada. E não tem como você não pegar um jeito, porque a dinâmica é semelhante, né? E as pessoas acabam pensando que você
também faz parte. Eu até trabalhei já também em empresa onde o sistema era semelhante, você acaba usando código, enfim, toda a dinâmica é semelhante à segurança pública, né? Aí a gente vê, no caso, eu pelo menos, durante esse tempo que eu atuei na segurança privada, eu fui e voltei e comecei a ter uma sensação de insegurança muito grande. E essa sensação de insegurança começou quando eu passei pela primeira violência, né? Estamos falando do período onde não tínhamos muita segurança aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente estava com a segurança pública muito fragilizada. Eu estava indo para o trabalho, de madrugada, tentaram pegar o celular da minha mão, eu forcei o celular, né? E eu tomei um soco no rosto. O camarada não conseguiu levar meu celular. E eu tomei um soco no rosto e fui trabalhar dessa forma. Mais à frente, o que aconteceu? Eu voltei no trabalho, parei para lanchar do lugar e tudo mais e tal. Passou 2 elementos. Eu vou citar novamente assim para não ter problemas. Passou 2 elementos em cima de uma moto, né? E levou com maior facilidade minha mochila com todos os meus pertences. A partir daí eu comecei a ter medo de andar de noite, uma sensação de segurança muito grande. Eu demorei para poder voltar a ter confiança para andar na rua, e mesmo assim eu passei a tomar todo o cuidado, porque a realidade, infelizmente, do brasileiro é essa: você tem que andar com o celular guardado de noite, você evitar de atender o telefone, porque à noite você corre o risco de ser assaltado. Essa é a realidade do brasileiro. Então, se eu como civil, né, eu já fico pensando nessas possibilidades, né, eu fico com um certo receio de passar por isso. Imagina só, se eu estivesse na condição de policial militar. Até porque também, se você parar para ver bem, muitos policiais, né, têm sua forma de defesa, ou moram em condomínio, alguns moram longe de comunidade, enfim. Então, assim, não é tão fácil quanto parece. Ah, fácil parar para a polícia, entro e tal. Eu tenho um grande apreço e respeito pelos policiais, né? Eu acho muito bacana a bravura deles e tal. Mas pelo menos, eu não tenho vontade de virar policial militar. Eu tenho um grande apreço, eu gosto muito de conversar com eles, eu gosto muito. Inclusive, até eu já fui parado pela polícia militar, andando de bicicleta na rua. Eles me pararam, me revistaram, eu falei que estava com meus documentos e depois me liberaram numa boa. Eu não tenho nenhum problema, não devo nada a ninguém, né? E a gente vê aqui, eu estou destacando cada ponto para vocês entenderem qual é a realidade do carioca, qual é a realidade que também cada pessoa vive. Muitas pessoas fazem parte da estatística, eu faço parte dela. Eu acabei, infelizmente, fazendo parte. Um dia eu estava pensando ali, meu Deus do céu, no dia quando eu for assaltado, o camarada poderia ter aberto a minha mochila. Tava lá dentro, capa de colete, coldre, borrão tático de perna. Eu tava de coturno no pé. Se o camarada abre minha mochila e cismasse que eu era a polícia, até explicar que papagaio não é periquito, irmão, já teria tomado um tiro, sabe lá se eu iria sobreviver ou não. Mas graças a Deus, Deus sempre guardou minha vida. Então, essa é a realidade. A gente pega a condução de madrugada, né? Infelizmente, com a incerteza se vai voltar para casa ou não. Essa é a realidade do carioca. Então, todas as vezes que você pensar em fazer essa pergunta assim para mim, Marcos, por que você não vira policial? Para pensar, será que vale a pena para o Marcos virar policial militar? Só porque ele tem porte, tem pose? Porque eu algumas das vezes, quando eu ando com um colega meu na rua, eu fico receoso, assim, quando passo em determinadas áreas, né? Mesmo totalmente descaracterizado, mesmo totalmente não evidenciando nada ali e tal, eu passo às vezes em chinelo de dedo de bermuda com um colega meu em determinadas áreas, eu fico receoso, porque eu lembro justamente dessas pessoas que ficam falando assim, Marcos, por que você não anda com a polícia, você tem pose, tarará, tarará, e eu não forço nada, mas o convívio acaba, né, transparecendo para algumas pessoas que eu pareço, ou alguma coisa do tipo. Eu torço de verdade para que, né, as coisas melhorem. Infelizmente, a tendência é piorar, né? Infelizmente. Todos os dias a gente lidar com essa situação de assalto, furto, roubo, tentativa de assassinato, né? E mais policiais, infelizmente, com a vida ceifada. Então, respondendo essas pessoas, né, eu não tenho vontade de ser policial militar. Eu tenho um grande apreço, eu tenho um grande respeito, porém eu não tenho vontade de ser policial militar. Pelo menos da forma como está aí. Até porque também o sistema não favorece, existe leis,
né, que infelizmente não favorece a polícia militar. Dentro do sistema, né, a gente estava vendo ali a notícia de ontem, né, quando o elemento foi preso, o que aconteceu? Ele estava abraçado com a sua mãe, abraçado com a sua esposa, né, com medo terrível de morrer. Mas o que aconteceu? Ele foi e se entregou, né, levaram ele para a delegacia, né, para depois finalmente ir para o presídio. Mas a manifestação tão rápida, o pessoal correu assim 2 tempos para poder proteger o elemento, né? ONG, advogado, já estava disponível para ele, né? Sempre terá. E o que aconteceu? Todo aquele rabo entre as pernas que ele tava, saiu. Ele tá ali, ó. Ficou com a cheio de marra, rosto empinado, né? Por quê? Tudo garantido, posezinha pra foto. É isso que a gente vê, sabe? Então, a gente vê ali, todo mundo vibrou, nossa, tomara que seja mofe na cadeia. Não vai mofar na cadeia. Infelizmente, nós temos o quê? Juiz de garantias. Nós temos, infelizmente, indulto de Natal, indulto de Dia dos Pais, indulto de Dia das Mães, indulto de não sei de quê, que infelizmente favorece, né, a esses reclusos. Então, como você acha realmente de fato que eu tenho vontade? Você acha realmente de fato que eu vou botar minha vida em risco para justamente ficar enxugando gelo? Não tem como, sabe? Como eu falei, eu tenho um grande apreço, respeito pela polícia militar. Porém, eu não vou botar minha vida em risco dessa forma. A gente já põe a vida em risco todos os dias quando a gente sai, bota pra lá de fora na rua. Mas eu não vou botar minha vida em risco dessa forma, sabe? Me expor dessa forma, né, para correr esse risco, sabe? Uma vida foi ceifada, né? Eu acho muito honroso da parte dos policiais militares botar sua vida em risco em prol da sociedade, porém, eu não tenho vontade de fazer isso, né? Enquanto ao policial morto, eu espero que de fato Deus possa estar consolando o coração da esposa dele, que Deus possa estar confortando, né? Essa criança vai crescer sem pai, infelizmente, o filho dele no caso, a gente estava vendo um vídeo ontem, né, no caso da criança, o pai chegando, né, provavelmente alguém estava filmando, né, ele abraçando o filho dele. Então, é de cortar o coração. E são coisas como essa, as vivências que eu tive e tenho, né, e encarando a realidade que o carioca tem, sabe, todos os dias, roubo de celular, roubo de um monte de coisa, você rala o mês inteiro, sabe, para ter suas coisas levadas com maior facilidade. Para ter, a gente vê ali, partido político defendendo, então eu não vou arriscar minha vida por conta disso. Quantas das vezes você já viu ali a cena, né, do Capitão Nascimento chegando em casa depois do dia de operação, né, ele entra dentro de casa, eu me vejo um pouco naquela cena, não sendo o Capitão Nascimento, mas sabe, mas chegar em casa e pensar assim, finalmente cheguei em casa, eu vou descansar um pouco, sabe? Depois de 12 horas, né, algumas pessoas trabalham 8, enfim. Mas eu imagino que a sensação de finalmente chegar em casa vivo, inteiro, sabe? Depois você finalmente poder descansar. E quem é que não assistiu o filme Tropa de Elite 1 e 2, né, vai entender que muitas pessoas ali flertam, né, com o personagem, né, Capitão Nascimento, o fictício Capitão Nascimento, né? Por quê? Porque a gente está vendo, infelizmente, uma impunidade muito grande, né? Porque por mais... Como uma vez até o policial militar Gabriel Monteiro falou, a polícia prende muito, muito. Porém, infelizmente, acontece de muitos desses elementos que são presos são soltos imediatamente. Quantas das vezes a gente já deparou com notícia, né, do camarada que foi pego na situação ali e tal, foi caminhando para a delegacia e foi liberado. Às vezes porque é réu primário. E vai continuar acontecendo, infelizmente. Sabe? Então, o Capitão Nascimento faz no filme, talvez, aquilo que muitos da sociedade, muitos que estão dentro da estatística, têm vontade de fazer e não pode. Né? As pessoas... É só você pegar e abrir o comentário das páginas quando você vê um vagabundo morto ou sendo preso, as pessoas lá vibrando, CPF cancelado, bandido bom, bandido morto. Esse tipo de comentário você vai acabar sempre vendo. Por quê? Porque a gente está vendo uma impunidade muito grande, sabe? E muitas das vezes, né, o policial não pode dar uma massagem como desejam muitos. Por quê? Porque eles vão sofrer represália por conta disso. Existe uma coisa chamada audiência de custódia.
que infelizmente ampara, né, esses elementos. Que antes do camarada passar por todo o processo, né, ali e tal, ele senta lá no banquinho dele, já tem um juiz de garantias que foi aprovado recentemente, e vai ficar fazendo perguntas a ele lá, né? Poxa, o policial te bateu, né? Ele chega lá contando, né? Às vezes ele até inventa, né? Poxa, o cara ele pegou, me deu um soco na barriga, pô, me xingou, cuspiu na minha cara e tal. E essa merda, infelizmente, acaba prejudicando a vida do policial. Às vezes o policial não fez nem muita coisa, não fez 1/3 do que aquilo que o elemento contou. Mas a audiência de custódia e o juiz de garantias sempre vai beneficiar, né, esses elementos. Infelizmente isso vai continuar acontecendo sempre, né? É como eu falo, infelizmente existe uma seletividade muito grande, né? E sabe lá Deus quando é que vai acabar isso, né? Talvez nunca acabe, né? Então já respondendo essa questão que eu tinha mencionado anteriormente, né, posicionando de forma prudente em relação a esse assunto, né? Eu ainda estou me disciplinando em relação a certos comentários, até porque também eu não posso falar qualquer coisa, né, para justamente não sofrer represália. Bom, esse é o que eu tinha para poder falar sobre esse assunto todo, responder a muitos que perguntam, e todas as vezes que alguém me perguntar o porquê eu não entro para a polícia, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Então, até o próximo vídeo e fui!